ainda há lenha no altar. Ainda há lenha no altar, aquilo que Deus deseja para mim, para você. Como que está você diante do altar de Deus, né? Então, é isso que nós vamos falar um pouquinho sobre hoje. Então, abra sua Bíblia, Levítico 6, de 12 e o 13. Olha o que a palavra do Senhor fala. Enquanto isso, o fogo do altar será mantido aceso. Nunca deverá ser apagado. A cada manhã, o sacerdote acrescentará mais lenha ao fogo. Arrumará sobre ele um holocausto e queimará nele a gordura das ofertas de paz. E o 13. Lembre-se de que o fogo deverá ser mantido aceso no altar o tempo todo. Nunca deverá ser apagado. Amém? Então baixa sua cabeça, coloca diante do Senhor. Deus amado, nós colocamos diante de Ti, diante da Tua presença, Pai, a palavra que nós acabamos de ler. Senhor Deus, que o Senhor possa falar conosco, possa meditar o nosso coração, que nós podemos entender e compreender a Tua palavra que nós acabamos de ler. Senhor Deus, que há em nós, que ainda há lenha no nosso altar, que há, Senhor, em nós, que o fogo do Senhor continua ardendo dentro de nós e que nós podemos viver tudo aquilo que o Senhor tem, tudo aquilo que o Senhor tem reservado para cada um de nós. Fale conosco, Pai. Tira, Senhor, tudo aquilo que está, toda distração. Tira, Senhor, de nós, Papai, tudo aquilo que se levanta contra a nossa vida. Tudo aquilo que muitas vezes possa interromper e atrapalhar de nós entender, de nós compreender a Tua palavra nessa noite, Pai. Que o Senhor visita cada um de nós e fale conosco e nós colocamos e nós te entregamos diante de Ti, em nome do Senhor Jesus. Amém? Então, a palavra do Senhor fala muito claro aqui para mim e para você. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Então, o fogo, ele tem que arder dentro de nós e continuar dentro do altar. Quem é o altar? É aqui dentro. O altar do Senhor é o nosso coração. É onde o Senhor habita. É onde o Senhor move. Então nós vamos aprender um pouquinho sobre isso. Porque antigamente era diferente o altar. E hoje o altar é o nosso coração. É a nossa vida. Então nós vamos aprender algo sobre isso, aquilo que Deus deseja falar conosco nessa noite. Então nós vivemos dia que muitas pessoas estão o quê? Cansada espiritualmente e cansada física. Há um cansaço muito grande, físico e também espiritual, no tempo que nós estamos vivendo. Então, tem muitas pessoas que começam, mas logo se esfria. Ela começa a buscar, ela começa a viver aquilo que Deus tem, com um propósito, e aí você começa a ir com tudo, e de repente, daqui a um tempo, você começa a se esfriar, indo devagar, e daqui a pouco perde o propósito daquilo que Deus tem. Nós começamos muito bem, mas muitas vezes nós não conseguimos terminar muito bem. Isso é muito perigoso. Então, o que Deus deseja para nós, que nós começamos bem e terminamos muito bem. As lutas vêm, as batalhas vêm, o cansaço físico vem, as batalhas espirituais vêm, as dificuldades vêm, há muita luta, muita batalha para que você não viva aquilo que Deus tem. Uma coisa que muito pega hoje a nossa vida é o cansaço físico.
Isso ataca muito a nossa vida de nós não experimentar aquilo que Deus tem. Então, muitas pessoas têm a paixão, mas perdem o fogo. Então, muitas vezes, tem aquela paixão, aquele desejo, aquela vontade de viver, daquilo que tem vontade de desfrutar, uma paixão muito além daquilo, mas muitas vezes perde esse fogo, esse arder dentro do nosso coração. Muitas pessoas oravam muito, buscavam muito, sonhava mais com Deus. E isso muitas vezes, o que aconteceu? Muitas vezes vai deixando de orar, vai deixando de buscar, vai deixando de sonhar os sonhos de Deus, aquilo que Deus tem desejado, aquilo que Deus tem planejado para a nossa vida. Então nós temos os sonhos de Deus, aquilo que Deus deseja para mim e para você. É algo muito poderoso. Então o maior perigo não é começar. O maior perigo é deixar o fogo do altar apagar. Esse é o grande perigo. É você deixar a chama do Espírito Santo apagar dentro da sua vida. Apagar o fogo, apagar aquilo que incendiou o teu coração, de você começar a buscar a Deus, de viver aquilo que Deus tem na sua vida. Então o maior perigo hoje é o que? É deixar que o fogo se apague. Isso é o maior perigo, porque aqui nós podemos ver, no versículo 13 que fala: lembre-se de que o fogo deverá ser mantido aceso no altar do templo todo. Nunca deverá ser apagado. Nunca. O fogo tem que continuar sempre ardendo para aquilo que Deus deseja na nossa vida. Então nós podemos ver que o altar no Antigo Testamento era um lugar de entrega, era um lugar de adoração, era um lugar de sacrifício e era um lugar de presença de Deus. E Deus deu uma ordem muito clara para o povo de Israel: o fogo não pode apagar. O fogo não pode apagar. Tem que ter lenha. Tem que ter. Se você não colocar lenha, o fogo vai acabar. Vamos dar um exemplo? Se você estiver assando uma carne, e aí você está assando uma carne, e ali você coloca o carvão, e vai colocando o carvão, ali está pronto para você assar. Daqui a pouquinho, o fogo vai apagando. E você tem mais carne para assar. Se você não colocar mais lenha ou carvão, o fogo vai apagar. E o fogo não vai conseguir assar a carne. É assim na nossa vida. Se nós não colocar cada momento a lenha, nós vamos apagar o fogo que Deus colocou no nosso coração. O fogo que está aqui dentro, se nós não colocar a lenha, nós vamos apagar ele. E nós vamos perder aquilo que Deus deseja para nós. Então, porque hoje o nosso coração se torna um altar do Senhor, aonde Ele habita em nós, aonde Ele está conosco em todo o tempo. Então hoje, Deus, Ele continua procurando homens e mulheres, mantendo o fogo vivo. O altar ele precisa ser mantido, aquecido, todos os dias. Todos os dias você precisa colocar lenha de manhã e à noite, para que esse fogo não se apaga naquilo que Deus tem na sua vida. E o primeiro ponto que nós podemos observar, que o altar, ele representa
a nossa vida com Deus. O altar, ele não era apenas um lugar físico, ele simbolizava comunhão com Deus. E hoje, o nosso coração se torna um altar do Espírito Santo, aonde ele habita em nós, aonde ele manifesta através de nós. Em Romanos 12:1, a palavra fala: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentai-vos o vosso corpo sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Apresentar o vosso coração, o vosso corpo como sacrifício vivo, do santo e da agradável a Deus. Aquilo que agrada ao coração dele. Então, nós entrega a nossa vida diante dele. Quando nós aceitamos o Senhor como o único Salvador da nossa vida, nós entregamos. Ele é o dono da nossa vida. Quando nós entregamos Ele como o único Salvador da nossa vida, nós não mandamos mais em nós. A nossa vida é controlada e mantida pelo Deus Todo-Poderoso. É Ele, porque Senhor é dono, Senhor é propriedade. É isso que significa. Então, quando Ele é dono da nossa própria vida. Então, nós sacrificamos o nosso corpo vivo para Ele. Então, Deus, Ele não quer apenas culto externo. Ele deseja entrega verdadeira. Ele deseja que você entrega tudo sinceramente, tudo aquilo que é agradável, tudo aquilo que é santo, tudo aquilo que é digno. É isso que Ele deseja de mim e de você, porque tem pessoas com aparência espiritual, mas sem fogo interior. Porque não adianta ter o fogo lá fora, mostrar algo diferente, mas dentro não está mais queimando, não está ardendo por dentro. Então, muitas vezes, canta, mas sem a presença. Trabalha sem intimidade. Faz aquilo porque é mandado fazer, executar. Sirvo porque eu sou obrigado a servir. Não. Mas por quê? Porque não tem uma intimidade verdadeira. Quando nós temos uma intimidade verdadeira, nós servimos o Senhor, nós servimos para o Senhor com alegria. Eu não sirvo por obrigação, eu faço porque Deus tem algo maravilhoso na minha vida. E isso tem que incendiar o meu coração para servir a Ele. Porque quando nós servimos ao Senhor, não pode ser um peso. Quando você servir aquilo que Deus mandou você fazer, não pode ser peso na sua vida. Tem que ser leve, suave. Porque se é peso, não é bênção. Então, nós precisamos servir com o Senhor, mas ter uma intimidade verdadeira com Ele. Um relacionamento íntimo com Ele. Porque quando nós temos uma intimidade verdadeira com Ele, Deus faz algo maravilhoso. E Deus nos usa. E Deus faz algo tremendo sobre as nossas vidas. Então, o altar da nossa vida precisa estar vivo todos os dias. Todo dia tem que arder dentro de nós. Não basta ter aparência de fogo, é preciso ter chama verdadeira. Ter uma chama verdadeira. Você já viu quando o carvão ele queima e tem uma brasa ali? Ela fica ali muito tempo. Ela demora a apagar. Mas se você jogar uma água, ela apaga rápido. Mas se você não apagar ela, o que vai acontecer é que ela vai ser uma brasinha e ela vai ficar um bom tempo ali. E ali vai sempre estar aquecido aquele lugar. Mas aquela brasa que é pouca,
ela não consegue assar a carne. Mas ela fica ali acesa. Ela não apaga. Ela demora a apagar. E Deus deseja que isso, todas as vezes que começar a apagar, coloque uma lenha. E a lenha vai começar a pegar fogo. Se você pegar naquela brasa e deixar uma lenha ali em cima, e deixar ali um pouquinho, daqui a pouco ela começa a pegar fogo. E é isso que Deus deseja de mim e de você. Que esse fogo arde dentro de nós. Porque o altar, ele não é um lugar que visitamos apenas no culto. É uma vida rendida diariamente ao Senhor. Não é apenas só o momento do culto, não. Você tem que render, se renunciar, abrir mão todos os dias. Todo dia você tem que entregar alguma coisa. Todo dia você tem que abrir mão de alguma coisa. Para que você possa incendiar o teu coração. Rende, se prostra diante de Deus todos os dias. De manhã e à noite. Sem cessar. Para que essa chama continue ardendo dentro de nós e nós podemos fazer aquilo que Deus deseja. É isso que Deus deseja. Que nós não saímos daqui só e acabou. Não. Tem segunda, tem terça, tem quarta, tem quinta e tem sábado. Deus quer usar a sua vida. Deus quer ministrar o seu coração todos os dias. Todo dia Deus tem um maná. Todo dia Deus tem algo reservado para você. É diário. A busca com o Senhor não pode ser só domingo, tem que ser todos os dias na nossa casa, no nosso trabalho, aonde você for, não importa. Ah, mas eu tiro meu tempo de 10 minutos, 15 minutos antes de eu entrar no serviço, eu tiro para o Senhor. Tira o momento para o Senhor. Todos os dias. Agradece a Ele. Todos os dias antes de você começar o seu trabalho, coloca na mão dEle. Você está indo ao trabalho, vai de carro, ora. Vai orando até chegar lá. Coloca na mão dele e fala: Senhor, o Senhor sabe o que o Senhor tem para mim hoje. O Senhor sabe aquilo que o Senhor preparou para mim hoje. Mas eu quero receber tudo aquilo que o Senhor tem. Me usa. Que eu seja instrumento, que eu seja canal de bênção. O Senhor vai à frente, Pai. O Senhor sabe o que o Senhor tem. Eu sei que o que eu tenho para resolver na segunda-feira, terça, quarta, quinta e sexta. Mas o Senhor é o Deus de todo, que pode fazer todas as coisas. Age. Opera. Realiza. Faz algo extraordinário. Poderoso. Porque render é todos os dias. Todos os dias nós temos que ir para o pé do Senhor. E o segundo ponto que nós podemos observar: o fogo, ele não se mantém sozinho. O sacerdote, ele tinha uma responsabilidade diária de colocar lenha no altar. Lá em Levítico 6,12 fala: o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã. A cada manhã ele acendia, a cada manhã ele colocava mais lenha. A cada manhã ele colocava algo. Então nós precisamos colocar lenha todos os dias. Todo dia nós temos que estar na presença do Pai. Então o fogo vinha de Deus, mas a manifestação era a responsabilidade do sacerdote. As coisas que mantêm o fogo espiritual aceso, o que é? Oração. Para que incendeie o nosso coração, nós precisamos estar em oração. Nós precisamos estar lendo a Bíblia, meditando nela, jejuando, porque o jejum ele quebra
algumas barreiras, alguns bloqueios, algumas coisas que você não consegue em oração e na leitura, você precisa jejuar para quebrar. Porque tem coisa que é só no jejum para quebrar. Porque a carne grita mais. E quando nós jejuamos, nós vivemos mais no espírito que na carne. E quando nós vivemos no espírito, nós conseguimos ouvir a palavra de Deus. E nós conseguimos ter o discernimento, a sabedoria que vem dele para nós. Porque ele fala. Porque quando ele fala, nós estamos sensíveis à voz dele. Nós precisamos ter comunhão, nós precisamos adoração, nós precisamos ter uma vida de santidade. Dizer não para o mundo, dizer não para as coisas que vêm para atrapalhar, de impedir. Em Jeremias 29:13 fala: busca-me-ei e me achareis, quando me buscarem de todo o vosso coração. Buscai me achar quando buscarem de todo o vosso coração. Quando você busca de coração. Não busca só de boca para fora. De todo o vosso coração, você vai achar o Senhor. Quando você está com o seu coração sincero. Quando você não fala só da boca para fora. Então, ninguém permanece cheio buscando Deus apenas uma vez por semana. Se nós buscar o Senhor só uma vez na semana, não vamos estar cheios. A semana toda vai estar vazio, domingo enche. A semana toda vazio, domingo enche. Não. O que Deus tem para mim e para você é todos os dias. Todo dia você tem que se abastecer. Todo dia você tem que colocar combustível. Se você não colocar, você pode ficar no meio do caminho. E o combustível é a oração. O combustível é a intimidade. O combustível é de você ler a palavra, de meditar nele e viver aquilo que ele tem. Então, o fogo espiritual exige de mim e de você constância. Se nós não tiver constância, o fogo vai apagar. O vento vem, sopra e apaga. Mas se nós tivéssemos aceso, o fogo não apaga. O vento não apaga. Não vem e sopra sobre você e apaga aquilo que está dentro do seu coração. A tempestade vem, mas você está firme. Você está forte. Então, quem abandona o altar, aos poucos perde a chama. É isso que nós temos que lembrar. E sempre estar diante do Senhor. Então, quem deixa de colocar a lenha no altar, aos poucos vê a chama se apagar. É assim. Quando você, lá como eu falei do carvão, se você não pôr mais lenha, vai apagar. Vai chegar um momento que vai apagar. Mas você precisa colocar mais lenha. E o terceiro ponto. Existem coisas que tentam apagar o altar. O inimigo, ele sempre tentará apagar o fogo espiritual. As distrações da vida podem esfriar o seu coração. Muitas distrações hoje têm sido alvo para tirar nós da presença de Deus. Muitas distrações vêm para tirar você da intimidade com Ele. Muitas. É isso que você tem que ter cuidado. O que está distraindo você de ter o seu momento de oração? O que está te tirando o momento da leitura da palavra? O que está tirando você da comunhão com os irmãos?
O que está tirando? Qual é a distração? É isso que nós temos que entender. Em Mateus 24:12 fala, e por esse multiplicará a iniquidade, e o amor de muitos esfriará. Vai multiplicando a iniquidade, mas o amor de muitos esfriará. Hoje nós vivemos assim. Pessoas frias, pessoas que não têm parece que não tem nem sentimento. Pessoas que olham hoje e falam assim, não, tem que matar mesmo, tem que morrer mesmo. Desejo mal, não tem amor ao próximo. Não vê a dor do outro, não sente a dor do outro. Não tem a compaixão do outro. Não estende a mão para o outro. Então, muito hoje, o amor está sendo esfriado, perdendo aquilo que Deus tem. E isso muitas vezes está apagando o altar, apagando o fogo das nossas vidas. Então, o pecado, ele esfria o altar. A falta de oração esfria o altar. A rotina sem presença esfria o altar. Muitos começam cheios de paixão, mas hoje vive apenas de lembrança. É isso que é triste. Deus não quer que nós vivemos só de lembrança. Todo dia Deus tem um milagre. Todo dia Deus tem algo extraordinário. Deus quer que nós vivemos novos testemunhos. Deus quer que nós vivemos coisas novas. Experimentamos coisas novas para testemunhar. As coisas lá do passado é bom? Foi bom. Mas tem pessoas que estão contando a história lá do passado até hoje. E não sai do presente. Não tem experiência nova. O que Deus deseja de mim e de você é que você tenha uma experiência nova com Deus. Que Deus põe a mão. Que Deus opera aonde ninguém pode operar. Porque quando nós temos experiência nova, a nossa fé aumenta. E nós sentimos a presença dele. E vivemos aquilo que ele tem. E isso é muito bom. Porque Deus não quer que nós fiquemos lembrando só das lembranças lá do passado. Mas Deus tem coisas novas. Tudo Deus tem o novo. Nós só vamos experimentar o novo se nós estiver colocando lenha. Se nós estiver colocando lenha, incendiando, nós vamos experimentar o novo. Nós vamos ver milagres. Nós vamos ver algo extraordinário. Nós vamos colocar a mão e vamos ver gente sendo curado, sarado, liberto. Através da nossa vida. Nós vamos ver a graça de Deus, a glória de Deus no nosso trabalho. Nós vamos ver pessoas dentro do nosso trabalho que era rancoroso, que era pessoa difícil, mas você começou a aproximar dela, e Deus começou a agir através da sua vida. Nós vamos ver testemunhos novos da presença de Deus, do mover de Deus, porque aonde você está, aonde a sua mão tocar, aonde o seu pé tocar, a bênção do Senhor vai entrar. Vai entrar. Aonde você entrar, a paz reina. A discórdia vai embora. A divisão vai embora. A briga vai embora. É isso que precisa ser manifestado, que essa chama tem que incendiar, tem que encher a nossa vida de paixão, daquilo que Deus tem, porque é maravilhoso você vendo uma vida sendo transformada. Ah, mas não vem. Olha, eu convido.
eu chamo, é difícil, não vem. Ali, ó, só se amarrar uma corda e puxar, e olha lá, ainda se vem. Mas com oração e jejum eu quero ver no vídeo. Oração e jejum quebra qualquer tipo de demônio. Quebra qualquer casta de demônio. Quebra toda barreira, todo impedimento. Ah, você olha e fala, não, aquela mulher não muda, aquele homem não muda. Mas jejua por ela. Jejua por ele. Paga um preço de oração para você ver como ele vai mudar. Deus vai mudar. É pagar um preço. E pagar o preço é alto. É alto. Mas vale a pena de você ver uma transformação, uma vida, um milagre, algo extraordinário acontecer. Vale a pena. Nós podemos ver exemplos na Bíblia de homens. Saul, ele perdeu a presença de Deus. Sansão perdeu a sua força. E Judas perdeu a comunhão. Não é diferente. Você vê esses homens, todos homens de Deus, homens poderosos, também perdeu a presença por causa do desejo, da sua própria vontade, que domina sobre nós, e não a vontade do Pai. E isso faz nós perder a presença, perder a força, perder a comunhão. Mas Elias, ele nos mostra que altares podem ser restaurados. Altar pode ser restaurado. A chama do Senhor pode avivar. Arder dentro do nosso coração de novo. E viver aquilo que Ele tem. Em 1 Reis 18, 30, Então Elias reparou o altar do Senhor que estava em ruína. E talvez o altar da sua vida esteja quebrado, mas Deus ainda restaura altares. Elias viu que o altar não estava tudo bem. Ele viu que algo estava de errado. Ele viu que estava numa ruína, mas ele viu que ali Deus podia agir, Deus podia manifestar a tua graça e a tua glória. E muitas vezes nós vimos isso, mas nós não pagamos um preço por isso. E é isso que Deus deseja para mim e para você. Pague um preço que vale muito a pena para você ver uma vida sendo transformada, uma vida sendo restaurada e uma vida vivendo o propósito de Deus através das suas orações. Vale a pena. O inimigo, ele não precisa destruir tudo. Ele só quer apagar o fogo da sua paixão por Deus. Só isso ele quer. Ele não quer destruir tudo da sua vida, ele só quer que tire a chama. Ele só quer que apaga o fogo. Só isso, porque apagando o fogo tá bom demais para ele. Mas quando você coloca a lenha, e quanto mais você coloca a lenha, quanto mais incendia o fogo, quanto mais você vive da graça de Deus, o diabo perde a força. O diabo não tem espaço. O inimigo não tem espaço. Porque ele não tem como entrar aonde ninguém pode entrar. Porque aonde há a presença de Deus, o inimigo não pode ficar. Aonde há a presença de Deus, o inimigo tem que bater retirada. Tem que sair. Não pode ficar. Mas é isso que ele deseja. Ele não quer destruir tudo, não. Ele só quer que apague o seu fogo. Porque se ele apagar o teu fogo, é a melhor coisa
Porque você não faz nada para atingir o inimigo. É isso que ele quer. Ele não quer porque ele sabe. O inimigo sabe quando você está na presença de Deus. E quando há fogo dentro de você, o inimigo não tem poder sobre você. Ele não consegue encostar, ele não consegue nada. Pode fazer macumba, pode fazer feitiçaria, pode dar olho gordo, pode fazer o que quiser. Nada vai pegar. Ah, não, olho gordo. O outro olhou lá, me olhou com o olho gordo, eu perdi tudo que eu tinha. Não. Busca o Senhor para você ver. Nada vai te atingir. Nada vai colocar olho gordo, inveja. Não. O servo de Deus, o homem de Deus, que serve ao Senhor, que tem fogo, que tem lenha, que aqueça no Senhor, rende o Senhor todos os dias, paga preço de oração, não tem como nada pegar nele. Não tem, porque a presença de Deus está nele. E aonde ele está, a paz entra. Aonde ele está, a bênção dele. O poder dele está sobre nós. Não tem nada que pega. Nada. Muitas vezes pega em nós, por quê? Porque nós estamos distantes. Distante. Porque se você estiver na presença de Deus, não vai pegar. Não tem como. Não pode. Pode fazer 1001 coisas. Pode cair 10.000 à direita, 10 à esquerda, mas nada vai te atingir. Nada. É a presença dele. É a intimidade com ele. Pode vir quem quiser. Pode vir até tentar te matar, mas se Deus não permitir, a bala não sai. Pode vir. Pode tentar dar um tiro, mas a bala não sai porque Deus não permite. Deus guarda. Deus livra os seus filhos. Ele guarda. Essa é a grande chave. Põe lenha. Põe fogo. Incendeia o seu coração. Seja apaixonado pelaquilo que Deus tem, para você ver o poder e a graça e a glória de Deus. Então é isso. O inimigo ele vai tentar apagar o fogo. A paixão que você tem em Deus. Para te destruir. Para acabar com você. Porque aí você não vai fazer nada. Você não vai fazer nenhuma diferença. É isso. E quem ele pega? Ele pega aquele que está na igreja. Ele quer aquele. Ele não quer aquele que está no mundo. Já está no mundo, está perdido. Já está dele, é dele. Ele quer aquele que está buscando. Ele quer aquele que está orando, aquele que está vindo ao culto, aquele que está participando. É esse que ele quer. É ele que ele quer destruir. Não é aquele que já está lá no mundo, está perdido. Ele não quer. Né? E o quarto ponto. Quando o altar está aceso, o céu responde. O fogo no altar atrai a manifestação de Deus. Quando há fogo, há transformação. Quando há fogo, há milagre. Quando há fogo, há quebrantamento. Quando há fogo, há renovo espiritual. Em 1 Reis 18:38 fala: então caiu fogo do Senhor. Deus ainda derrama fogo sobre as vidas disponíveis. Quem está disponível com o coração aberto para que Deus entra e habita dentro de nós, há mudança, há transformação, há milagre. Só quem tem coração disponível para que Deus possa entrar e fazer, e mover. Em Atos 2, 3 e 4 fala: foram vistos por eles línguas repartidas, como de fogo, e todos foram cheios do Espírito Santo. Então, foi uma manifestação da graça de Deus, da glória de Deus, foi tomado naquele lugar. Foi uma manifestação da graça de Deus em Atos 2, que o povo estava todo ali reunido e muitos falaram em línguas e cada um numa língua totalmente diferente.
Há um fogo do Espírito Santo caiu sobre aquele lugar. A manifestação de Deus caiu sobre aquele lugar. Então o fogo de Deus, ele muda ambiente. Ele muda a família. Ele muda a história. O fogo de Deus, ele vai mudar o ambiente, ele muda tudo. Quando há fogo, quando há a presença de Deus, tudo vai mudar. E onde existe um altar aceso, Deus sempre manifestará a sua presença. Sempre. Ele vai manifestar a sua presença. E Deus, hoje, ele procura quem alimenta no altar. A lenha representa entrega todos os dias. Não existe fogo continuando sem entrega contínua. Todos os dias você precisa entregar algo. Aquilo que eu falei no começo. No Salmo 51, 17 fala: o sacrifício para Deus é o espírito quebrantado. Esse é o maior sacrifício para Deus. É um coração quebrantado. Por causa disso que Davi teve o segundo coração de Deus. Por quê? Porque ele tinha um coração quebrantado, um coração contrito e um coração humilde. E um homem que se arrependia de todo aquilo que era errado. Essa é a chave. Então, o grande sacrifício de Deus, que ele pede para mim e para você, é que nós temos esse coração quebrantado, esse coração que se rende, esse coração que se prostra diante de Deus. É essa que é a chave. Então Deus, ele procura coração disponível, vidas rendidas, pessoas apaixonadas pela sua presença. Talvez você diga: o meu fogo diminuiu. Estou cansado. Perdi a minha paixão. Mas hoje Deus pode acender o seu altar. Deus pode acender aquilo que muitas vezes foi perdido. A paixão, o fogo, muitas vezes o cansaço, Deus pode renovar. Deus pode fazer. Deus pode realizar algo maravilhoso, porque Ele deseja incendiar o nosso coração de novo. Em 2 Timóteo 1,6 fala: desperte-se do dom de Deus que existe em ti. Desperte o dom de Deus. Cada um tem um dom. Mas eu nunca vi o meu dom. Busca o Senhor para você ver intensamente, para você ver que Deus vai te usar. Todos nós temos um dom. Todos nós. Tem um dom que é nosso, que Deus tem para nós. Então Ele quer despertar o dom que está dentro de você. O dom que muitas vezes ainda você não achou. Esse dom Deus quer despertar, porque existe em ti. É isso que Timóteo fala. E o fogo de Deus, ele continua disponível para quem decide permanecer no altar. Quando nós permanecemos no altar, quando nós permanecemos naquilo que Deus deseja para nós, e nós tivermos um coração disponível, Deus vai habitar, Deus vai fazer, Deus vai mover. Então o fogo, ele não pode apagar. Não deixe que o pecado apague o seu fogo. Não deixe que a rotina do dia a dia apague o fogo de Deus. Porque a rotina, ela apaga. Nós estamos numa rotina do dia a dia, e essa rotina, ela vai tomando conta da nossa vida. E muitas vezes, se nós não cuidar dela, nós perdemos aquilo que Deus tem. Aquilo que Deus deseja. Outra coisa, o fogo pode apagar a frieza. A frieza apaga.
As distrações apagam também o altar. Mas Deus sempre fala para você, ainda há lenha. O Senhor sempre tem mais lenha para você. Ainda há fogo de Deus para você. Ainda mais fogo, há a presença, algo extraordinário para a sua vida. Então hoje, Deus ele te chama. Mesmo que você está cansado, mesmo que você está afastado, mesmo que você está frio espiritualmente, o que deseja é que você recomece. Recomece de novo. Vale a pena. Deus ainda, ele acende a nossa vida. Deus ainda derrama fogo. Deus ainda transforma coração. Deus ainda muda a nossa vida. Deus ainda muda o nosso destino. Deus muda algo que ainda precisa ser mudado. Mas basta eu e você querer. Deixa Deus fazer. Então esse momento, baixa sua cabeça. Coloca diante do Senhor. Muitas vezes você está cansado. Muitas vezes você está sobrecarregado. Sobrecarregada. Muitas vezes você está afastado. Muitas vezes está existindo dentro de você uma frieza. Mas o que Deus deseja para mim e para você, recomece. Não vai ser fácil. Não é fácil, é difícil. Mas o que Deus deseja, coloca lenha. Coloca lenha. A cada oração sua. A cada leitura da palavra. A cada jejum seu. Vai incendiando a cada dia mais a lenha. Põe lenha nas suas orações. Entrega na mão do Senhor. É isso que você tem que pedir, Senhor, incendeia. Incendeia em mim. Que a chama do Senhor venha sobre mim. Senhor, que eu não perco nada daquilo que o Senhor tem para mim. Porque eu entendo, Senhor, quanto mais eu busco, mais eu estou na tua presença. A luta vem, as batalhas vêm, as tempestades vêm para tirar você do foco, as distrações vêm para tirar. Porque você olha e fala, eu vou no culto domingo e a minha semana é boa. As coisas começam a fluir, as coisas começam a andar, as coisas eu começo a viver aquilo que Deus tem na minha vida. Porque eu vou, eu alimento, eu vou, eu ouço, eu vou, eu sou sustentado pela palavra. E Deus te dá o norte, te dá a direção que você precisa. E o que Deus fala para mim e para você é que nós precisamos colocar mais lenha. Para que o fogo arde mais a cada dia dentro do nosso coração, dentro da nossa vida. E que nós podemos desfrutar de tudo aquilo que Ele tem, de tudo aquilo que Ele deseja. Porque é isso que o Senhor tem para mim e para você. Coloca mais lenha. Porque Deus quer colocar esse fogo em você. Ele quer te incendiar. Ele quer tirar esse cansaço. Ele quer te renovar. Ele quer te trazer a paz. Ele quer te dar a direção. Ele quer te dar o norte que você precisa.
que você necessita. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem, por tudo aquilo que o Senhor há de fazer, há de cumprir em nós, há de revelar em nós. Nós somos gratos, Pai, pela Tua palavra, daquilo que nós precisamos, aquilo que nós necessitamos. Pai, abra os nossos olhos de tudo aquilo que está distraindo a nossa vida, tudo aquilo que muitas vezes tem distraído para que nós não vivemos, para que nós não cumprimos aquilo que o Senhor tem para nós. Nós te entregamos, Pai, nós colocamos diante de Ti, colocamos diante da Tua graça e da Tua glória. E o Senhor continua movendo, continua fazendo, continua revelando aquilo que o Senhor tem para cada um de nós, em nome do Senhor Jesus. Amém?